Colo de amiga. Oi, amigas! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem. Finalmente, depois de um tempo me prometendo descanso, eu consegui descansar um pouco. E eu digo um pouco porque eu sei internamente que eu preciso de mais dias assim, respirando em paz, sem me preocupar com muita coisa. Esse ano eu entreguei 2 projetos que pra mim sempre foram um sonho, sabe? Entreguei meu TCC, entreguei o meu livro, saí de um trabalho que eu tinha CLT, uma agência, e eu sempre falava assim pra mim: depois que o TCC acabar, eu vou descansar. Depois que o livro acabar, eu vou descansar. Quando eu sair dessa agência, eu vou descansar. Mas a realidade é que a única coisa que eu fiz foi postergar esse meu momento de descanso. Eu e a minha namorada, a gente foi pra uma praia aqui perto em São Paulo, e eu juro pra vocês que até no caminho da viagem, eu ficava meio que conversando comigo internamente assim, pra não me sentir culpada por não estar, por exemplo, trabalhando. E eu não sei, eu sempre lidei muito com esse sentimento, sabe? Como se alguma urgência tivesse me consumindo assim por dentro. Até no meu dia a dia, fazendo coisas de trabalho, conforme eu vou anotando as coisas que eu preciso fazer, eu juro pra vocês, amigas, eu sinto uma urgência, uma ansiedade que muitas vezes vai me paralisando e eu entro em um lugar de muito pânico, assim, de muito medo. Como se eu não fosse conseguir dar conta daquilo, mas como se eu precisasse. E a pergunta que eu tenho me feito é essa: será que essa falta de ar é algo tão comum ou eu só me acostumei a essa correria? E pensando sobre isso durante a minha viagem e depois que eu cheguei, eu entendi que era uma conversa importante de ter com vocês. A maior parte das minhas ouvintes aqui no Colo de Amiga são mulheres e a gente se conecta em um lugar de muita vulnerabilidade. Mas às vezes me preocupa a forma como a gente olha para nossa vulnerabilidade somente quando a gente está esgotada. E eu falo a gente porque eu também faço isso comigo. O ano passado foi um ano que eu trabalhei muito assim. Na verdade, desde 2022, mais ou menos, quando, eu adentrei na faculdade, comecei a trabalhar em agências, eu vivi anos muito cansativos e eu não me arrependo do quanto eu me esforcei e aprendi naqueles espaços, mas hoje eu vejo o quanto eu poderia ter sido mais cuidadosa, sabe? Com a minha trajetória, assim. Uma das funções que eu fazia era acompanhar alguns cantores em shows, e eu lembro de um dia que a única coisa que eu bebi foi energético. Eu não tomei água, não tomei um suco assim, eu só tomei energético nesse dia, e bom, obviamente, eu não consegui dormir e fiquei com muita dor, gastrite e tudo mais. E eu lembro que nesse dia, deitada na cama, eu comecei a chorar, me perguntando o quanto aquele esforço não estava causando também uma reação contra mim. E eu sei que eu fiz muito daquilo porque eu precisava mesmo do dinheiro, sabe, amigas? A gente não pode desconsiderar essa realidade, assim. Todos os movimentos que eu fiz foi muito para conseguir bancar as minhas escolhas, a minha independência. Mas depois desse dia que eu fiquei tão mal, eu lembro de anotar no meu diário que eu iria buscar brechas do meu dia para conseguir cuidar mais atentamente de mim. E daí vocês me perguntam: Sophie, você conseguiu fazer isso perfeitamente? Eu confesso que não, mas alguns comportamentos eu consegui mudar. Um deles, inclusive, assim, pode parecer muito simples e muito bobo, amigas, mas eu não pulo mais a minha alimentação. E nessa vida de muita correria, de muita urgência, várias vezes eu já deixei de me alimentar, sabe? E daí eu nem tomava café da manhã, quando eu via, eu já tinha emendado o almoço com a janta e tinha me alimentado uma vez só durante o dia. Não tinha forças, assim, criativas pra fazer muita coisa, nem pra dar uma caminhada no quarteirão. E isso pra mim meio que começou a se tornar um lugar meio que abstrato, sabe? Como é que ao mesmo tempo que eu digo que eu tô trabalhando pra mim, pra conquistar determinados sonhos, pra viver, coisas grandiosas, quando o básico tá me
escapando. E eu sei que é difícil demais pra gente, principalmente nessa lógica capitalista que espera, né, que nós mulheres sejamos multitarefas e tal, mas não deixar escapar o básico foi o que me ensinou também a me olhar com mais carinho, com mais humanidade, assim. Um dos últimos episódios que eu gravei aqui pro Colo de Amiga foi falando sobre sobrevivência, sobre sair, né, desse lugar e como é um caminho lento. Não tô prometendo aqui nenhum tipo de receita mágica, vocês sabem disso, mas eu queria aprender e tô ainda aprendendo a respirar com mais tranquilidade no meio da bagunça. E como é difícil fazer essas negociações com a gente sem pensar que a gente não tá vivendo errado. E errado entre aspas. Pra quem tá assistindo em vídeo sabe que eu fiz assim. Mas é a verdade, amigas. Eu tinha, e na verdade eu ainda tenho, uma mania muito grande, assim, terrível, de que quando eu vou anotar as coisas, né, que eu preciso fazer na minha semana ou no meu dia, geralmente eu coloco uma quantidade inumana, como se eu fosse algum tipo de máquina capaz de dar conta de tudo aquilo que eu me proponho a fazer. E quando eu me vejo eliminando algo para ter um momento, sei lá, de prazer ou de cuidado comigo, o primeiro sentimento que me atravessa é a culpa, e é quase sempre um desafio, assim, me lembrar que não tem nada de mais cuidar do corpo que eu carrego, sabe? Que carrega a minha história. Hoje, por exemplo, eu tinha colocado algumas atividades para fazer depois da gravação desse episódio. Inclusive, se você tá gostando do episódio, não esquece, por favor, de favoritar o podcast. Isso me ajuda demais, amigas. Comenta aqui também o que você tá achando. E eu combinei isso comigo. Depois que eu terminar de gravar o episódio do podcast, eu vou fazer outras atividades. E eu esqueci que eu me matriculei na academia. Musculação é uma coisa que eu gosto de fazer, não muito, mas eu preciso movimentar esse corpo, confesso pra vocês. E daí eu passei essas atividades, algumas, pra amanhã, e eu decidi que quando eu terminar de gravar esse episódio do podcast, eu vou pra academia. E isso é muito novo pra mim, amigas. Conseguir fazer uma associação de que, na verdade, a urgência que deveria, né, nos chamar a atenção, nos movimentar, seria justamente essa de conseguir olhar mais pra gente e dar um jeito, ainda que com 30 minutos do nosso dia, de fazer algo pela gente. Ou de deixar de fazer algo também pela gente. Isso é muito importante, deixar de lado algumas coisas, sabe? E quem lida com a urgência, sobretudo, né, pessoas que sempre deram conta de tudo desde a infância, assim como eu, sabe que quase sempre a gente quer abraçar o mundo até pela falta de abraço que a gente lidou e lida, assim. Mas acontece que deixar de fazer alguma coisa ou passar alguma tarefa ou algum projeto para depois pode ser a manifestação que falta para você cuidar mais do seu corpo, mais da sua cabecinha, assim. Quando eu viajei com a minha namorada, né, que a gente foi pra praia nesse final de semana, foi a primeira vez que eu deixei de fazer, por exemplo, né, conteúdo para minhas redes sociais, para o Instagram, mas eu precisava disso para que eu conseguisse existir, assim. A urgência estava me consumindo tanto que até as coisas mais simples eu estava esquecendo, eu juro para vocês. Conversei sobre isso com a minha terapeuta. Quando a nossa memória fica tentando dar conta de tudo, e daí você começa a esquecer as coisas simples, assim. Eu não lembrava onde eu tinha colocado a chave. Eu não esquecia uma reunião que eu tinha marcado, mas eu esquecia que eu tinha deixado a máquina de casa ligada. E quem lida com a urgência sabe de outra coisa também. A gente tem essa urgência basicamente em todas as áreas da nossa vida. E daí a gente lida com a urgência no trabalho, a gente lida com a urgência dentro do nosso namoro, a gente lida com a urgência em querer alcançar algo, que a gente esquece de testemunhar a nossa presença no mundo. Esses dias eu assisti uma entrevista da Lineker, muito linda, que ela falava que um dos maiores aprendizados da trajetória, né, de vida dela, e uma das coisas que ela mais admirava era o fato dela não ter pulado etapas, dela ter vivido tudo da forma
forma como ela precisava viver. E eu achei isso tão genuíno, amigas, tão precioso assim. E eu sei que é difícil, né? Mas o que a gente tem de mais certeiro ainda é o agora. E a urgência, às vezes, nos toma essa percepção do que tá acontecendo aqui. Pra vocês terem noção, eu tava com tanta dificuldade de lidar com o meu presente que eu comecei a entrar em processos de despersonalização, assim, que é basicamente, mas fiquem tranquilas que eu estou cuidando junto com a minha psicóloga e com o meu psiquiatra, mas eu já não me reconhecia naquilo que eu estava vivendo, sabe? Como se eu saísse do meu corpo e visse o que estava acontecendo à minha volta e ficasse duvidando, mas de uma forma muito mais dolorosa, tá? E a urgência tira um pouco isso da gente também. Tira a nossa autoestima, porque a gente sempre quer tudo tão perfeito que a gente esquece de ver os detalhes que a gente já acumulou e tudo que a gente já fez. E tira também uma capacidade que é muito difícil, mas que é fundamental assim para nossa vida, que é a capacidade de se perdoar, né? De saber que você não vai conseguir resolver todas as coisas de uma só vez. É muito difícil para mim falar sobre isso enquanto eu lido também com as minhas próprias urgências, tanto internas quanto externas. Eu tô gravando esse episódio aqui para vocês e nessa cama ao lado tá uma bagunça, assim, tem muitas roupas que precisam ser dobradas e eu queria, sabe, conseguir ir na academia, voltar a trabalhar, dobrar essas roupas e dormir, mas já é tarde, já não é tão cedo, eu não vou conseguir fazer tudo isso. E quando a nossa vida tá nesse momento de correria, de várias coisas para se fazer ao mesmo tempo, que é quase sempre, uma das coisas que eu aprendi na terapia é saber reconhecer de fato o que é urgente. E isso me ajudou muito, assim. E é uma técnica, né, que de certa forma eu tento aplicar até hoje. Quando eu vejo todas as atividades e coisas que eu preciso resolver, seja de casa, sejam coisas pessoais, coisas de trabalho, eu me questiono quais coisas não são possíveis de eu adiar, de eu deixar para depois. Coisas que são fundamentalmente importantes. E nessa hora é importante, amigas, usar a racionalidade, para que você não pense também que tudo é importante. E daí eu vou organizando ou a minha semana ou o meu dia a partir daquela tarefa que eu tenho mais preguiça ou vai levar mais tempo para eu fazer, sabe, amigas? Que é mais urgente mesmo. Porque senão a gente começa a ter uma relação com a gente de só delegar tarefas. Eu estava tendo comigo, juro pra vocês, uma relação de chefe e de funcionária. E sabe o que é pior? Eu, quando sou chefe de mim mesma, eu me cobro demais. Eu não me dou dias de folga. Eu penso que a todo momento eu preciso ser funcional e executar as tarefas da melhor forma. E esse é outro trato que eu tô tentando fazer aí comigo, de não me olhar muito nesse lugar de hierarquia. Talvez porque muito da minha vida eu só aprendi a ter relações a partir desse lugar, né? Sobretudo nesse núcleo que é família. E daí eu sempre vi as pessoas... Nossa, isso é verdade, amigas. Eu sempre vi as pessoas conversando comigo como se elas estivessem em um palco e eu estivesse abaixo desse palco, sabe? Como se sempre houvesse uma pessoa acima de mim para poder brigar comigo e nunca me aconselhar ou me perdoar por algo que eu tenha feito. E eu tenho tentado manter essa relação comigo sem tanta hierarquia, assim. Uma relação onde eu me vejo muito mais sentada comigo na grama, segurando a minha mão e sendo mais paciente, sem pular as etapas que eu sei que eu preciso passar e que eu vou passar, do que em um lugar onde eu me vejo inferior, sabe? E as outras pessoas estivessem acima de mim. E eu sei, socialmente a gente lida, né, com várias relações, por exemplo, dentro de empresas, onde existem pessoas superiores e etc e tal. Mas sem perceber, às vezes, a gente conduz esse olhar pra gente mesma, como se fôssemos nossas chefes, esquecendo que esse corpo, que ao mesmo tempo é chefe, é também o corpo que executa as coisas. E que por isso precisa de descanso, de carinho, de 30 minutos assim, de cuidado, sabe? O Drauzio Varela, ele sempre fala, né, que se a nossa vida não tem 30 minutos pra gente dar uma caminhada, é importante a gente repensar o estilo de vida que a gente tá tendo. E de fato, eu concordo, ele é um médico incrível, mas eu também entendo os recortes que nos atravessam. E quantas vezes, no meio da correria, com tanto estresse, com tanta dor, a única coisa que eu pensava era chegar em
casa e não fazer nada durante aquelas poucas horas que me faltavam, sabe? Ainda mais quando você é uma mulher que não lida somente, né, com o seu cuidado, mas você também cuida de outras pessoas. É uma existência que muitas vezes nos coloca também em um lugar de sobrecarga. E por isso que se a gente não for carinhosa com a gente, quem é que vai, sabe? Se a gente não se oferecer esses 30 minutos, quem é que vai? E não que essa mudança precise acontecer, amigas, exatamente agora. Mas eu gostaria muito de ter assistido esse vídeo quando no ano passado eu pulava as minhas refeições. E eu sabia que aquilo que eu estava fazendo não era correto. Mas para mim era o único caminho para que eu conseguisse dar conta das coisas que eu precisava fazer. E hoje eu entendo que eu posso dar conta de algumas coisas, não preciso dar conta de tudo, mas eu preciso fazer mais coisas por mim, sabe? Eu preciso deixar algo para depois, para que hoje eu caminhe 20 minutos no quarteirão. Eu preciso deixar, talvez, essa roupa bagunçada aqui na minha cama, para que eu leia 5 páginas de um livro que me falaram que é muito legal e nunca mais eu li nada, sabe? Talvez eu precise mesmo remarcar algo do meu trabalho para sair com aquela amiga, para conseguir ir lá na casa dela comer um bolo de cenoura. Inclusive, aceito convites, amo bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Mas eu tenho tentado entender, amigas, que quando eu falo isso, hoje tá uma correria, hoje eu tô no corre, eu não sou só essa parte do tempo, sabe? Eu não sou só esse ritmo, o meu corpo também pode aprender novas possibilidades de existência, assim. No final de semana lá na praia foi muito difícil pra mim não me culpar. Na segunda-feira, que a imagem do meu WhatsApp estava escrita descansando, foi muito difícil pra mim, assim, não sentir culpa por isso, porque mesmo que eu estivesse de folga, não fazendo nada e tentando descansar intencionalmente, parte da minha cabeça ainda visitava ideias de trabalho, e-mails que eu gostaria de responder, coisas da casa que eu queria fazer, mas eu sei que isso é algo possível de ser aprendido, sabe? Eu sinto que a minha relação com a minha namorada me ensinou muito isso, assim, de tirar um pouco mais o senso da urgência, como se eu precisasse resolver tudo hoje, porque senão amanhã o mundo vai acabar, para que eu conseguisse respirar mais. É claro que esse senso de urgência vem muito do lugar onde eu existi por um longo tempo da minha vida, né, que é a situação de uma condição financeira, assim, muito baixa, onde a gente precisava se virar com poucos recursos, mas já não é tanto mais a minha realidade. Eu sei que as coisas estão mudando, mas eu não preciso buscar essa mudança imediatamente, porque quando algo de bom acontecer, eu quero estar lá, amigas, eu quero estar presente, eu quero conseguir me enxergar no meio daquela conquista, sabe? No meio daquela situação, assim, e é muito difícil pra gente que vive nesse lugar de urgência, de correria, porque quase nunca a gente se enxerga. É incrível, né? A gente diz sim pra todo mundo, mas não conseguimos dizer sim pra gente. E foi outra coisa que eu aprendi muito, assim, que muitas vezes eu estava em uma urgência pra tentar resolver coisas que nem cabiam a mim, principalmente, mais uma vez, com a minha família, assim. Quando distante, né? Agora que eu tô morando em São Paulo e a minha família, que eu digo, né? Os meus pais e o meu irmão, eles seguem morando no interior. Eu ficava daqui resolvendo esse meu processo de adaptação, de estar em São Paulo e ao mesmo tempo tentando resolver as coisas de lá. Mas eu não vou conseguir resolver. Eu posso dar uma ajuda, eu posso dar um suporte, uma ideia, mas algumas coisas eu tenho mesmo que deixar e falar, olha, se virem, porque hoje eu tô tentando se virar assim um tiquinho pra mim, conseguir me enxergar um tiquinho. E é difícil você assumir esse lugar, porque muitas vezes, quando eu ofereci, né, a minha mão pra ajudar e perguntar ao outro se ele estava bem, quantas vezes eu não recebi isso de volta? E é um lugar tão doloroso, tão perverso com a gente, amigas. Inclusive, vocês estão bem? Eu perguntei no início do episódio, mas de verdade, assim, quando eu leio os comentários de vocês aqui e a gente tem trocas tão honestas, eu me sinto menos só, sabe? Que é outro ponto da correria e da urgência, a solidão, assim. Nem sei se esse episódio vai se chamar A Urgência da Mulher Correria ou A Solidão, mas são dois lugares que se encontram, né? São duas vertentes que, infelizmente, andam de mãos dadas e por isso que pedir ajuda é tão importante. Que isso não significa que o seu corre, né, tá fracassando
ou que suas ideias não cabem somente para você, ou que suas ideias não funcionam. Mas pedir ajuda também é uma forma de reconhecer que você merece aquilo que você oferece ao outro. E vocês podem perceber, né, que constantemente eu falo sobre atividades domésticas como forma de correlacionar, assim, coisas que demandam tempo e tal. Mas, amigas, são trabalhos invisíveis, né, que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida e que não é um trabalho remunerado, mas que demanda tempo. E daí eu tô criando estratégias para eu deixar a minha casa mais organizada, sem precisar que eu arrume ela todos os dias. E isso vai muito de criação também, né? Porque a minha criação foi assim. Eu e a minha mãe, a gente arrumava a casa todos os dias e eu tenho tentado desapegar desse lugar para que eu cuide de mim. Como hoje, que eu não vou dobrar essas roupas para ir pra academia. Eu tô repetindo isso para que eu não esqueça e nem me sinta culpada por isso. Mas é que tem coisa que se você não fizer por você, quem é que vai fazer? Mas às vezes, mesmo tendo essas pessoas, é bom, sabe, fazer um cafuné em si mesma. E esse cafuné pode representar uma forma também de você respirar em meio à correria, de você respirar em meio à urgência. Uma coisa que eu coloquei nesse segundo livro, eu tô dando muitos spoilers, né, desse segundo livro, mas é a verdade, assim, nada vai desmoronar caso você decida cuidar um pouco mais de si. As coisas vão continuar exatamente como elas estão. A diferença é que você vai caminhar um pouco mais consigo mesma. E quando a gente tá muito nesse lugar de urgência, eu acredito que a coisa que a gente menos pratica é a caminhada, sabe? A gente até enxerga o nosso caminho, mas o único lugar que a gente fica assim, ficcionada, é o resultado. E eu não sei, amigas, honestamente, se compensa chegar nesse lugar, se quando você chega lá, você não consegue se alcançar, assim. Eu tenho muita dificuldade de viver o presente, muita mesmo. Eu quase sempre tô pensando no amanhã, eu quase sempre já me estresso por saber que amanhã vai ter muitas coisas pra eu fazer, mas eu tenho tentado resgatar essa minha presença no agora. Inclusive, eu amo essa música do Gilberto Gil, Aqui e Agora, depois escutem. E amo mais ainda uma música de uma cantora baiana chamada Raquel Reis. Ela é incrível, amigas. Ela tem uma música chamada Casca e na letra ela coloca assim: não há ninguém que eu queira ser além de mim. E isso é de uma grandiosidade imensa. E eu quero ser mais pra mim, sabe? Eu quero ser mais comigo. Mas eu quero também experimentar esses novos lugares. Esses novos lugares sem tanta urgência. Esses novos lugares onde de vez em quando eu consigo acordar 8 horas sem me culpar tanto. Tudo bem que no meio da semana eu não consigo tanto. Mas em um final de semana, onde eu acordar tarde, eu não pense que eu falhei. Esse lugar da produtividade, muitas vezes, rouba o que há de mais precioso, sabe? Que é a nossa essência. Uma coisa que eu fiz comigo, amigas, e que eu indico, eu fiz uma lista de coisas que eu faço comigo que eu não acho justa. E isso é muito bom, porque quase sempre eu faço algo comigo que eu jamais faria com outras pessoas. Como, por exemplo, isso que eu citei, né? De pular a refeição. E isso me lembrou um texto de uma escritora chamada Lorena Pimenta, se eu não me engano, que ela diz que talvez a gente não precise se amar mais. Talvez a gente precise se odiar menos. E quando eu fiz essa lista, eu entendi que algumas mudanças bem pequenininhas assim, eu poderia fazer para criar uma relação de menos ódio, sem tanta hierarquia, sabe? Com mais gentileza com o meu processo. Sabendo que eu não preciso pular essas etapas, eu posso me dedicar, eu posso viver cada uma delas ali. E quando eu estou falando sobre dedicação e esforço, você pode se dedicar, você pode fazer as coisas que você precisa. Essa também é a realidade de ser uma adulta. Mas o que você anda fazendo que não é por você? Quais são as urgências que você tá tentando abraçar, até como forma de preencher as próprias lacunas, sabe? E existem formas da gente lidar com os nossos vazios, inclusive cuidando deles. Nem sempre manter a cabeça totalmente ocupada com uma tarefa, com um trabalho, vai te salvar
daquilo que anda te machucando. E eu sinto que eu fiz muito isso, assim, nos anos anteriores, sabe? Eu não queria lidar com alguns problemas de forma ativa e eu andava me ocupando com tudo. Inclusive porque eu nem acreditava que eu conseguia viver de outra forma, assim. Que eu conseguia ter momentos de delicadeza ou de diversão. Inclusive, amigas, eu mudei, né, aqui a capa do colo. Espero que vocês tenham gostado. A minha ideia em colocar mais de uma face minha na capa principal é porque muito do que eu aprendi nesse lugar de quero sair mais da minha urgência é que eu sou muitas, sabe? Eu estou testemunhando novas faces minhas. Faces que gostam muito de se divertir, faces que gostam muito de sair, de dançar ou de fazer piada, ao mesmo tempo que eu sou muito vulnerável e choro e escrevo, porque tudo isso pode coexistir no mesmo corpo, mas às vezes com a urgência e com a correria a gente não consegue perceber. E tem outra coisa que a gente não consegue perceber também com a urgência, são as nossas raízes. E pra mim é difícil falar sobre raiz, porque muitas de vocês sabem, quando o tópico é família, pra mim, eu visito lugares que nem sempre são agradáveis, mas quando eu digo raízes, são as próprias raízes que a gente carrega, assim, sabe? As raízes dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas escolhas, para que a gente não esqueça o porquê, as razões daquilo, do porquê você tá caminhando da forma que você tá, mas não esquecer que você também pode mudar o ritmo desses passos. Não precisa ser só angústia, não precisa ser só urgência. Você também pode testemunhar, bem a passos lentos, outras faces da sua existência. Mas tem que se permitir um pouquinho. Às vezes, ocupar e resistir é muito mais sobre se cuidar também. Olhando de dentro pra dentro, sabe, amigas? E eu sinto que o colo de amiga é um lugar onde todas nós, ainda que durante a correria, a gente se permite se escutar um pouquinho. Quando eu falo aqui com vocês, eu me escuto. E eu sei que quando vocês, né, me ouvem, a gente tem uma troca de escuta ainda maior. Antes dos conselhos, não esquece de favoritar o podcast, por favor. Vamos chegar a 5.000 estrelinhas. E comenta aqui também o que você achou. Eu vou ler o conselho no meu computador. Sophie, o que você faria caso sua amiga estivesse passando por um término e quisesse se isolar? Eu chegaria na casa dela, caso vocês morem na mesma cidade, com uma pizza e um pote de sorvete. Mas falando sério, amiga, esse processo de término, né, é um luto. E querendo ou não, cada pessoa tem a sua forma de processar a dor. E só de você ter enviado aqui essa mensagem, eu sei que você se preocupa com sua amiga. Mas quando eu passei, né, por términos, eu também fazia, assim, esses movimentos de querer ficar um pouco mais quietinha comigo. E daí as minhas amigas, pra me acolher, de vez em quando elas mandavam uma música pra que eu escutasse, que falasse sobre superação. Minhas amigas me enviavam dicas de filmes, ou se não, iam na minha casa pra gente assistir o filme, e daí eu chorava um pouquinho com elas. Mas você pode fazer isso, sabe? Mandar uma mensagem falando, amiga, tô aqui se você precisar conversar. E chegue também com outros papos que não são necessariamente como ela está. Porque às vezes, quando a gente tá passando por uma situação de luto, a única coisa que a gente mais quer ou é um abraço, ou é se sentir acolhida de outras formas, que não necessariamente são através, né, das palavras. E eu acredito que seja isso também, amiga. Esse processo de superação nem sempre, né, é um processo rápido. Ele é um ritmo muito particular e muitas vezes muito intenso, mas tente administrar de uma forma que seja saudável para você também. Essa balança onde você consegue oferecer presença, mas não cobra muito a presença dela, sabe? Sem muita pressão. Vai fazendo o que faz sentido para você, para que você consiga também respeitar os seus limites, porque é importante. Amigas, é isso. Espero que esse episódio tenha sido um colo para vocês, assim como foi para mim. Um beijo e até semana que vem.